semana passada, esse aqui é, na verdade, o primeiro encontro. O que vocês vão precisar? Bíblia e o telefone de vocês. Eu tinha sugerido para a galera, para durante a semana estarem estudando esses capítulo 1 e capítulo 2. Então, a gente aqui a ideia é a gente ser um grupo de estudos. Não vim pregar para vocês, não sou pastor, não tenho nenhuma meta ou obrigação. Sou um cara que gosta da Bíblia, da palavra, gosto muito de Jesus. Ele tem falado muito comigo ultimamente, e o que a gente começou, acho que vocês estão acompanhando lá no Threads, né? Então, eu gosto muito de escrever, e a gente antes estava só no Instagram, e eu descobri o Threads, assim, há mais ou menos umas 2 semanas, e vi que começou os textos que eu fui escrevendo, fui colocando ali, o próprio Threads começou a entregar bastante, porque as pessoas começaram a se conectar com a nossa jornada, né? A nossa jornada cristã. Então, eu acho que aqui esse nosso grupo de estudos é um grupo de amigos. A gente vai ter uma jornada aqui, vai estudar, né, a palavra juntos e vai aprender juntos. Então, é um grupo de estudos ativo. Então, é muito importante que vocês tenham aí a Bíblia de vocês, para a gente transformar isso aqui em uma troca. Então, Chayana, Carla, seja bem-vinda também, amiga. A gente está começando aqui hoje, efetivamente, capítulo 1 e capítulo 2 de João. Então, eu queria muito que a gente fosse um grupo de estudos ativo. Então, o que envolve um grupo de estudos ativo? Um grupo de estudos ativo é onde a gente vai trocando conhecimento, lendo e estudando juntos, dentro dessa jornada, porque isso vai fazer com que a gente cresça muito, tá? Cresça muito. Vamos fazer uma oração e aí em seguida eu explico para vocês como é que vai ser a nossa proposta aqui. Beleza? Vamos lá. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar juntos. A gente se conheceu através da internet e todo mundo aqui, se está aqui é porque está com desejo de te conhecer mais através da tua palavra. E nós queremos te agradecer por isso. Nesse momento, nós pedimos que o teu Espírito Santo nos guie nesse estudo, para que seja, de fato, um estudo ativo, aonde todos nós possamos aprender com a tua palavra que o Senhor quer para a nossa vida. Fala, Deus, fala conosco, nos revela Jesus e fica com a gente durante esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Programação inicial, e de novo, isso aqui surgiu no meu coração, eu acredito que foi um Papai do Céu aí me impressionando, então não tem, assim, muito claro como é que isso vai se desenvolver. Então, eu pensei em algumas coisas, no meio do caminho pode ser que a gente mude algumas questões, mas o princípio básico é a participação de todo mundo que vai estar aqui. Então, vocês conseguiram fazer a leitura dos capítulos durante a semana, do capítulo 1 e do capítulo 2? Sim ou não? Mas ainda assim, eu queria que a gente voltasse e lesse de novo. Então, eu queria que esse primeiro momento, depois da gente conversar e confraternizar um pouco, eu queria que a gente lesse juntos mesmo esses 2 capítulos. Eu fiz uma leitura cronometrada aqui e deu mais ou menos 10 minutos. Então, a gente vai ler juntos, e aí, nisso, o que eu já tinha sugerido? Que você fosse anotando o que você achar importante, anotando, porventura, as suas dúvidas, e aí eu vou fazer uma introdução. A gente precisa entender por que foi o ponto que foi escolhido para a gente fazer esse estudo. O Evangelho de João, ele é considerado a Bíblia dentro da Bíblia. Então, ele foi escrito para uma galera, inicialmente, que não tinha, era uma segunda geração de discípulos. Eles não tinham estado ali com Jesus visivelmente. Então, talvez tivesse por alguns poucos. Então, é uma galera muito mais próxima da gente. Muito mais próxima da gente. E como eu falei na semana passada, o objetivo do Evangelho de João é que a gente creia em Jesus e que, com isso, a nossa vida seja transformada. Ele mesmo vai dizer isso lá no capítulo 20. Então, vamos começar a fazer essa leitura juntos? Como nós somos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós somos 6, vamos intercalar aí a ordem da leitura. Então, a gente pode ir cada um lendo um versículo, que a gente deixa todo mundo atento na leitura, e a gente vai fazendo esse rodízio. Então, pode ser assim? Pode ser João, Edilma, Joyce, Chayana, Janaína,
Fechou? Vamos fazer juntos a leitura? Beleza, fechou então. Aí, vamos fazer isso, né? Acho que tá dando um chiadozinho. Aí você abre o mic quando você for falar. Ah, beleza. Então a Chayana vai ficar só ouvindo, mas Janaína consegue, Joyce consegue e João também acho que consegue, né? E Dilma também. Beleza. Então você abre o mic na hora que você for fazer a sua parte da leitura, depois você fecha e assim a gente vai fazendo um ciclo de leitura. Fechou? Edilma, você pode começar, amiga? Aí na sequência vem Joyce, João, Janaína e eu, e aí a gente fica fazendo esse rodízio. Capítulo 1, versículo 1. A gente vai fazer primeiro essa leitura, depois a gente vai voltar para algumas explicações. Pode começar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Beleza. Joyce. Aí eu vou, em alguns momentos, porque eu gosto de fazer, quando eu lembrar de alguma coisa importante, eu já vou trazendo aqui para vocês, mas depois a gente vai voltar, então fica tranquilo. É muito interessante como ele já começa diferente de todo mundo, né? Então ele começa no princípio fazendo uma alusão direta ao Gênesis, e a gente vai lá daqui a pouco. Pode continuar aí, Joyce. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Beleza. João, pode seguir, meu brother. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Show. Pode seguir, Janaína. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pode seguir agora na sequência que a gente fez. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Antes da gente entrar no João, aí já é importante a gente entender algumas coisas aqui, ó. Esse João que o João vai citar são Joões diferentes, tá? Então ele vai citar aqui o profeta João. Então esse que escreveu era o apóstolo. Então esse que ele vai citar aqui, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, é o João Batista. Tá? É o João Batista, aquele que pregou, que tem várias referências dele, inclusive no Antigo Testamento, que a gente vai ver. E eu acho muito interessante, então, como se imaginem uma novela. Então, a novela, ela corta os quadros, né? Então, tem vários núcleos da novela. Então, imagina que nesse verso de 1 a 5, a gente estava num núcleo, e esse núcleo foi cortado agora como se fosse uma outra cena, uma outra parte da novela, um outro rolê. E nesse primeiro aqui, ele vai fazer uma alusão direta ao Gênesis. Né? Então, ele fala assim, ó, no princípio, isso é muito interessante aqui. Aqui eu estou usando, amiga, deixa eu te dizer. Acho que eu estou usando a Almeida. Almeida corrigida. Almeida revista e atualizada. Estou usando essa, tá? Estou usando essa. Então, ele vai pegar esse princípio e ele vai voltar lá. Se você comparar, a gente tem 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cara, João é muito diferente dos outros 3. Propositalmente. Tudo que João escreve aqui, e aí tem vários pontos que a gente tem que entender, ele está pensando especificamente para quem ele está escrevendo. Para quem ele está escrevendo. E ele vai falar assim, ó, no princípio, lá no início de tudo, era o verbo, e aí a gente vai ver de novo, né? E esse verbo, ele estava com Deus, e esse verbo era Deus. Ele está falando desde o início, isso é muito bonito, ele está falando de Jesus já. Aqui ele já deixa claro de quem que ele está falando. Ele está falando que nesse princípio, o princípio é uma pessoa. O verbo é uma pessoa. E por meio dessa pessoa, tudo o que foi feito se fez. Por meio dele, tudo o que foi feito se fez. E isso está totalmente conectado com o capítulo 20. Se vocês quiserem ir lá rapidinho no capítulo 20. No objetivo do livro. Olha só. O capítulo 20, o versículo 30, diz assim, ó, o próprio João vai falar, o objetivo deste evangelho, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo neles tenhais vida em seu nome. Fala assim, cara, o objetivo do meu livro, vocês querem saber qual é o objetivo do meu livro? O objetivo do livro que eu escrevi é para que vocês creem que Jesus é de fato o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo. E aí ele volta. Então ele já começa falando sobre Jesus. O livro todo está centralizado para Jesus. E é por isso que eu acho que o Espírito Santo me incomodou
para que o primeiro estudo que eu fosse fazer com essa galera que começou a chegar para a gente na internet apresenta Jesus através do Evangelho de João, porque Jesus caminha por toda a Bíblia e ele apresenta sempre o Salvador de forma muito clara, muito clara. E ele já começa fazendo isso aqui. E aí agora, voltando aqui para a nossa leitura, cortou a cena, né? Então ele falou, lá no princípio, galera, vocês entenderam, né? Lá no princípio, Jesus estava já na criação, por meio dele foi criado todas as coisas, ele estava com Deus porque ele é Deus. Show de bola. Versículo 6, tinha parado, eu já perdi a linha aqui da ordem, então, se vocês quiserem, era você, né, amiga? Eu fui a última a ler. Ah, tá. Então, lê de novo, que aí a gente, acho que depois de você foi a amiga Joyce, acho que saiu, né? Então faz você, Janaína, João, e aí, Chayana, você avisa quando você puder entrar na leitura, que aí a gente coloca aqui também. A Joyce voltou aí, ó. Vamos voltar para a leitura, pode seguir. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Beleza. Joyce, pode seguir para a gente, versículo 7. Ah, tá. Não, tranquilo. Então, Vou levar, então. Vai lá, pode seguir. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Boa. Versículo 8, Janaína, pode seguir. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, e aí uma outra coisa importante, toda vez que no texto bíblico, lembra que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, em uma língua totalmente diferente da nossa, então eles não tinham os recursos que a gente tem de tipo pontuação, isso aqui já foi na tradução, eles não tinham para dar uma ênfase, um ponto de exclamação. Então, na literatura bíblica, quando os autores queriam dar uma ênfase em alguma ideia, eles repetiam. Então, prestem atenção nas repetições de palavras, porque isso sempre quer dizer alguma coisa. Então, não sei se vocês já perceberam, mas a palavra luz, ela vai começar a ser repetida aqui. A gente parou onde? Desculpa. Acho que é 9. Né? 9. A saber, verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina todo o homem. Versículo 10, pode seguir. Estava no mundo e o mundo não foi feito por ele. E o mundo foi feito por ele, mas não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pode seguir no 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Beleza. A Bíblia de vocês está separada por blocos também aí? Tá? Depois já está aparecendo um outro bloco falando sobre o testemunho de João Batista? Isso. Beleza. Então, acho que a gente vai separar por blocos para a gente ter uma leitura mais fluida. Janaína, você consegue participar da leitura ou tá ruim ainda aí? Só para eu entender aqui. Tá ruim ainda, né? Beleza. Aí a minha tá boa, acho que é da Joyce que não tá legal. Ah, da Joyce, desculpa, eu confundi. Da Joyce. Tá, Joyce. Aí você avisa, amiga, para você não ficar excluída, tá bom? Então, galera, beleza, chegou, a gente falou do início, falou agora de João, e olha que interessante aqui, o que ele já vem trazendo pra gente? A palavra luz, ela vai se repetindo, e o que aconteceu? Imagina que, quando João começou a escrever isso aqui, tudo já tinha acontecido. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha sofrido, Jesus já tinha passado por todas as histórias que a gente passou. Então, sabe quando você vai escrever a sinopse de um livro ou de alguma coisa e você já sabe de tudo que aconteceu? Então, imagina o peso de João quando ele escreve assim, cara, a própria luz do mundo, a pessoa mais importante do universo, ela esteve aqui, ela veio para iluminar o homem, o Verbo estava aqui, e
pelo mundo, mas assim, ó, para quem ele veio, ninguém recebeu. Ninguém recebeu. Ele já deixa um... Ah, beleza, amiga, tranquilo. Ele já deixa aqui uma lição muito importante pra gente acordar, cara. Eu tenho me sentido muito incomodado ultimamente. Acho que a Priscila vai entrar aí. Eu tenho me sentido muito incomodado ultimamente, porque eu não sei vocês, com as pessoas que vocês falaram essa semana. Priscila, seja bem-vinda, amiga. A gente está estudando o livro de João, está aqui no capítulo 1 e capítulo 2 hoje. Eu não sei vocês, mas muitas pessoas que eu tenho conversado, cara, tá todo mundo sofrendo, o mundo tá maluco, tá todo mundo procurando sentido em vários locais, e o real sentido da existência tá diante dos nossos olhos, tá a uma oração de distância, tá a um livro de distância, que é um livro que de fato pode transformar a nossa vida, e não sei, as pessoas não vão. E aí continuam, essa loucura continua. Então, quando a gente olha para isso aqui não é novo, a história ela é cíclica, ela se repete. Quando ele fala assim, ó, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, tudo, mas o mundo não o conheceu. Aí entra outro ponto importante. Vocês estavam acompanhando o Threads, né? Então, vocês estavam vendo que eu estava fazendo todo dia 3 coisas que eu tinha aprendido do livro que eu tinha lido ali, né? Os últimos livros do Antigo Testamento, eles são pequenos. Então, dá para fazer eu estava conseguindo fazer um por dia. Agora eu tô em Mateus e estou preso ainda no capítulo 5 há alguns dias, porque são muitas camadas. E quando eu terminei a leitura do Antigo Testamento, eu consegui sentir a expectativa do Messias, porque eles estavam ali todos esperando. E aí, isso é o mais maluco de tudo. Todo povo que acreditava em Deus, que acreditava no Messias, que acreditava nas profecias, que tinha estudado, eles estavam na expectativa porque eles estavam sendo dominados pelos romanos, eles estavam sofrendo, como no Antigo Testamento eles sofreram muitas vezes quando eles foram levados cativo, quando eles foram para o Egito, quando eles ficaram presos, e aí Deus mandava o libertador, e tudo isso aí, você tem que lembrar de um ponto importante, toda palavra, tudo aponta para Jesus. Todas as histórias do Antigo Testamento apontam para Jesus. O Novo Testamento é a história de Jesus, a história da igreja de Jesus e a história do retorno de Jesus. Tudo aponta para Jesus. Então, a gente tem aqui várias histórias do Antigo Testamento, criando aquela expectativa. Vem o Messias, vem aquele que vai nos libertar, vem aquele cara que vai nos salvar. E aí termina o livro. Passam-se, se eu não me engano, são 400 anos. Beleza. Nesses 400 anos teve várias revoltas e aquela coisa toda que a história conta. Aí o Messias chega. Ele faz todas as profecias se cumprirem nele. E a galera não reconhece. A gente vai ver no decorrer da história de João, e vai ser muito bonito a gente estudar isso aqui junto, porque o João ele tem algumas histórias de alguns encontros bem pessoais de Jesus, com Nicodemos, com a mulher adúltera. Então, cada uma dessas histórias vai ser bem impactante. Que foram pessoas que reconheceram Jesus. Mas, geralmente, a multidão não reconhecia. A multidão queria saber dos milagres, mas não queria saber do Senhor dos milagres. A multidão queria a bênção, mas não queria o abençoador. E a bênção era só um meio, era só uma demonstração de tudo que ele poderia trazer ali. E eles não conheceram. E aí João, que esse João que escreveu aqui o Evangelho é chamado de discípulo amado, né? Então eu vejo que... E é interessante que esse João, antes de ser transformado por Jesus, era ele irmão de Tiago, o filho de Trovão lá. Então, como a palavra transforma. E ele vai escrever isso, cara, eles não conheceram. Então, imagina como ele estava escrevendo isso naquela época. Eu imagino ele falando, vocês sabem esse exercício que eu faço, né? Se ele tivesse aqui hoje, se João tivesse aqui hoje, ele provavelmente estaria talvez escrevendo em lágrimas, falando assim, cara, não caiam no mesmo erro das pessoas que tiveram acesso ao Salvador em carne e osso e não o conheceram. Ele é o único que pode resolver os seus problemas mais profundos. O único que tem a vida eterna, que é a vida que realmente vale a pena ser vivida. E ele está disposto. Cara, se você está aqui,
é porque você quer conhecer mais esse Salvador. Se você está aqui, você já está no grupo de pessoas que está buscando, como Nicodemos, a gente vai ver na história de Nicodemos, meio sem entender, mas está ali buscando, está ali indo atrás. Já está fazendo parte desse grupo. Vamos seguir. Uma observação. Eu programei os 2 capítulos, mas eu sou bem criterioso com o horário, porque eu sei que a gente se programa. Então, cara, se bater 8 e a gente tiver fechado só um capítulo, tá tudo certo. Como eu falei, eu não tenho compromisso assim, tem que fechar o estudo. Não tem que fechar o estudo nunca. Então, a gente passa aqui 1 ano estudando o capítulo, mas isso transformar a nossa vida, esse é o objetivo que o Papai do Céu colocou no meu coração. Então, programei 2, mas já estou sentindo que talvez seja 1 capítulo por encontro, porque eu quero que a gente pense, converse, analise, reflita, tá bom? Vamos seguir. Versículo 15. Aí a Priscila, seja bem-vinda novamente, amiga. Se você quiser participar da leitura, você avisa aqui no chat, a gente está fazendo uma leitura coletiva, tá? Cada um está lendo um versículo, a gente para, conversa um pouco e continua a leitura. Então, a gente vai voltar para a leitura agora. Se você quiser participar, fica à vontade para participar com a gente. Pode seguir, Edilma. Só uma coisinha, eu ainda não sei mexer muito bem, então eu vou tentar acompanhar, tá? Beleza, amiga. Aprender. Tranquilão. João testificou dele, clamando: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim tem de tomar posição à minha frente, pois já existia antes de mim. 16. Da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 18, ainda falta... Não, acho que sou eu que estou lendo. Ninguém jamais viu a Deus, ou o unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Cara, aqui a gente já tem uma explosão de citações do Antigo Testamento. Então, se eu pego aqui, quando ele fala... Quando ele fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a gente vai encontrar toda essa lei sendo entregue lá no capítulo 20 de Êxodo, que são os 10 mandamentos. Aí, isso aqui, depois ele fala, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus vai falar assim, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir, eu vim mostrar que vocês estão fazendo tudo errado, eu vim mostrar qual é a real essência da lei, e o que vocês... esse fardo que vocês colocaram em cima da lei, isso não existe. Isso não era para existir. E isso aqui também é uma alusão direta a Salmos 86, se eu não me engano. Não sei se vocês já viram esse verso, fizeram até uma música, fala assim, a justiça, o salmista vai falar, Salmos 86, se eu não me engano. A justiça e a paz se beijaram. Em Cristo, a justiça, eu acho isso poeticamente lindo. Em Cristo, na cruz, a justiça e a paz se beijaram. Em Cristo, a plenitude da lei, como de fato isso era para acontecer. A gente não guarda, Jesus vai falar, né? Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E a ordem aqui importa muito, porque eu não guardo os mandamentos para amar Jesus. Eu amo Jesus, e porque eu amo, é que nem um casamento. Imagina, quando eu sou casado, eu vou fazer... esqueci. Mentira, se minha esposa souber que eu não esqueci o tempo de casamento, pode me matar. Salmo 85, né, amiga? Então, eu sou casado há 7 anos. 7 anos de casado esse ano. A gente tem juntos 10 anos de casado. Quando, no dia do nosso casamento, eu prometi amá-la, respeitá-la, até o último dia da minha vida, e que são os mandamentos. Não para que eu a amasse, mas porque eu demonstrei já publicamente que eu vou respeitá-la, eu vou amá-la. Então, a gente parte desse mesmo princípio. E a ordem, ela é muito importante, porque a gente vai ver que os líderes religiosos da época, que não... Lembra a galera que não conheceu Jesus? Eles estavam mais focados no que eles tinham que fazer do que o cara que criou todas as coisas. Eles estavam mais focados em fazer para merecer do que ter acesso ao Deus supremo de toda a graça e toda a misericórdia. E aí ele fala assim, cara, a ordem está errada, mano. A ordem está errada. Porque... quando a gente olha, e outra,
E isso a gente tem que já começar a entender uma coisa. A lógica do reino, ela é geralmente muito contrária ao que a gente vive no nosso dia a dia. Eu sempre falo isso para meus amigos. Às vezes a gente passa aqui, cara, por mais que a gente, acordou cedo, show de bola, buscou a Deus, orou, passou ali 30 minutos com o Senhor na presença dele, saiu para o pau do dia a dia, é tudo de cabeça para baixo. É tudo ao contrário. E geralmente a gente passa 8 horas nessa loucura, no mínimo. 8 horas com tudo totalmente contrário da palavra. E isso acaba influenciando a gente. Por isso que o salmista vai falar, cara, Senhor, crava na minha mente, no meu coração, as tuas palavras para que eu não peque contra ti. Porque quando eu vou para o dia a dia, é tudo contrário. É tudo contrário. É o fazer para merecer. É o fazer para merecer. Então, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu me esforçar, mais eu vou adquirir. Quanto mais eu. E tá tudo certo, porque a gente sabe que na vida é isso. Se a gente quer conquistar as coisas, a gente precisa correr atrás mesmo. Só que quando a gente vai para a graça, e por isso que eu tô falando aqui para vocês, abrindo meu coração, você sabe que se eu sou sincero lá no Threads aqui, eu vou ser muito mais. Às vezes é difícil para mim entender a graça. É difícil, cara. A graça, assim, eu não mereço. Ele faz porque ele me ama. Eu não mereço. Ele já pagou o preço. Não é barato e não é de graça. Ele já pagou, o preço foi muito caro. Mas a minha parte nesse processo é aceitar, nesse primeiro momento, o que ele fez por mim. O ladrão na cruz, ele não tinha tempo de fazer nada. Ele não tinha tempo de fazer nada. Ele só aceitou Jesus ali como seu único e suficiente Salvador. E a gente vai mergulhar a cada semana um pouco mais nesses temas. É isso, amiga. É isso. E nem tudo a gente... Exato. Às vezes eu passo por isso também. A Janaína escreveu aqui, ó, para quem não está conseguindo ler o chat, eu desisti de entender, só estou em um processo de aceitação da graça. Cara, às vezes é isso. A gente quer buscar entender tudo, e em muitos momentos é não entender e confiar e sentir isso. Inclusive para tirar essa ansiedade maluca que muitas vezes ronda o nosso coração. Vamos seguir. Então, João Batista repete seu testemunho. Pode voltar aí, Dilma. Pode seguir, amigo. Este foi o testemunho de João quando os judeus ouviram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? 20. Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou Cristo. 21. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Acho que já estou no 22 agora, né? Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Aí a Edilma vai ler o 23 agora, e essa 23 ela é uma citação direta de um texto do Antigo Testamento, como diz o profeta Isaías. Pode ler, amiga. Ele respondeu citando o profeta Isaías. Acho que ainda está no 23 ainda contigo. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus. 25. E perguntaram-lhe então: por que batizas se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que já existia antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. E 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Beleza, vamos dar uma segurada aqui. Então, o que ele fala? Aí volta para a cena da história, o pessoal começa a ficar muito incomodado. E aí eu quero fazer um adendo aqui em relação aos fariseus, que é o seguinte: muita gente que já estuda a palavra, que já passa, ou que já ouve muitos sermões, geralmente a gente cai de pau em cima dos fariseus. Pô, os fariseus, não sei o quê, era isso, aquilo, não. Eles criticavam todo mundo. Mas, cara, os fariseus, essa linha dos fariseus, eles eram como se fossem assim, os líderes religiosos, os guardiões da palavra. E eles começaram porque o povo, como eu falei, no Antigo Testamento, sofreu muito porque abandonou a Deus. Então, eles
eles foram presos, foram cativos por se desviar dos mandamentos que Deus tinha deixado para eles. Então, o zelo deles, e até o próprio Jesus vai falar no capítulo 2, ele vai citar o salmista, que era um verso que estava muito forte na mente dos fariseus, que é o zelo pela tua causa me consumirá. Então, eles tinham um zelo muito forte. Então, quando começa isso, quando eles começam a ter um zelo extremo, e aí eu queria que vocês guardassem uma frase que me acompanha. Geralmente, todo extremo é ruim. Todo extremo é ruim. Esses dias eu descobri, eu bebo muita água, porque aqui em Brasília é muito seco. E eu descobri que beber água demais é ruim, pode sobrecarregar os rins. Eu falei, mano, não posso mais nem beber água demais. Até beber água demais faz mal. Então, assim, todo o extremo geralmente é ruim. E isso aconteceu aqui com os fariseus também, porque eles começaram com o coração fiel. Eles começaram e eles acrescentaram às leis 613 leis que era para o povo não pecar. Só que isso ficou, cara, inadmissível. E aí Jesus falou assim, então, vocês viajaram muito, porque o princípio da lei é o amor e a misericórdia. E aí o amor e a misericórdia passou muito longe de tudo que vocês colocaram, por mais que a iniciativa tivesse sido correta. Então, os fariseus começaram muito bem, mas eles se perderam dentro do eu tenho que fazer, aquilo que a gente acabou de comentar sobre o merecimento, achando que guardando tudo isso, fazendo tudo isso, eles alcançariam o favor de Deus. E aí Jesus vem e mostra que é totalmente o oposto. E até hoje é difícil de entender, naquela época era mais ainda como que funciona a graça. Então eles começaram a criticar João, porque João era muito diferente, o João Batista, né? O João que João está escrevendo. O Batista, ele era muito diferentão, cara. Assim, o cara vestia pele de camelo e vivia no deserto. Ele não tinha ido para a faculdade estudar teologia com os caras lá. Ele foi para o deserto, comia gafanhoto com mel silvestre. Então ele era bem diferente, bem diferente. E isso já começou a chamar a atenção. Só que, e até eu fiz um thread sobre isso, né? O que eu aprendi sobre realmente pregar o evangelho com João Batista. Se a gente for analisar, isso vai estar lá porque no meu devocional, o estudo diário, eu estou em Mateus. Todo ano eu tento ler a Bíblia inteira. E aí estou lá em Mateus. E aí me chamou a atenção na minha leitura, quando eu cheguei nessa parte de João Batista, que fala que show de bola, amiga, na próxima rodada você já entra. Que João Batista, ele pregava, e ele começava pregando assim, ó, ele poderia começar pregando, Deus te ama, vem para ele, vem, mas ele começa pregando, ele poderia, estaria tudo certo, porque realmente Deus nos ama, mas ele começa pregando, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino está próximo. A gente não quer ser confrontado hoje com os nossos próprios pecados. E outra, quando João Batista faz isso, aí, João Batista pode estar exagerando, né? Beleza. Aí vem Jesus, o próprio capítulo de Mateus, logo em seguida, vai falar, depois que Jesus vai ser batizado, então, e aí Jesus repete a mesma estrutura. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino está próximo. Tiago, mas eu não consigo. Realmente, eu também não consigo. Tudo que acontece em nós, que é uma inclinação para o bem, é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz em nós. Então, é essa disposição. Mas o arrependimento, ele é um processo crucial. E a palavra, vocês vão perceber, e eu tenho falado já sobre isso, cara, ela me confronta todo dia. E eu já acho estranho quando ela não está confrontando. Porque hoje, você já deve ter ouvido em vários lugares um evangelho que esconde o arrependimento. Um evangelho que esconde abandonar o próprio eu, abandonar o egoísmo, abandonar o egocentrismo para seguir a Cristo, para tomar a cruz e seguir a Cristo. O evangelho que a gente vai descobrir aqui na palavra dele é o evangelho de arrependimento, é o evangelho de confronto com o que não presta na gente. E Jesus, só que aí tem um detalhe muito importante. Jesus não faz isso para nos julgar. Jesus não faz isso para nos maltratar. Ele faz isso porque ele nos ama. Porque ele quer que nós sejamos salvos. Ele quer dar uma vida para a gente que é muito melhor. Muito melhor. Aceitando Jesus, eu vou parar de sofrer? Não sei. Isso é uma resposta que a Bíblia não traz. Inclusive,
Muitos que aceitaram Jesus sofreram mais. Ah, Tiago, isso é pessimismo. Não é o que tá na palavra. Só que eu fico me perguntando, né? Cara, o que será que Paulo, quando se converteu, viu? Que ele falou assim, ó, o morrer é lucro e o viver é Cristo. As tribulações momentâneas, elas não se comparam à glória do porvir. Cara, o que esse cara viu que transformou a vida dele a tal ponto que ele largou tudo? O que ele viu? O que mexeu com ele? O que confrontou ele a tal ponto? Porque ele tinha uma carreira incrível. Incrível. Ó, a Joyce está falando aqui, ó. E a galera, vocês podem ir comentando, tá? Pode ir escrevendo, se quiser pedir a palavra, aqui a gente está para estudar junto. Ó, olha, muito legal que a Joyce escreveu. Eu penso, assim, que o verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta. De fato, amiga, eu também concordo com isso. Que nos faz analisar e procurar ser mais parecido com Cristo. Então, esse confronto, ele faz parte. Né? Ele faz parte de tudo o que a gente está vivendo aqui. Todo dia eu me sinto bem confrontado. Às vezes, quando eu vou ver, eu sinto vergonha de mim mesmo. E acho que isso faz parte de todo esse processo. Porque, ainda assim, o amor de Jesus é outra coisa que eu demorei muito para entender, né? O amor de Jesus me constrange. Constrangimento é uma coisa ruim. Então, quando Paulo fala isso, eu passei anos matutando. Falei, cara, como assim constrangimento? Constrangimento. Se você já passou por alguma cena de constrangimento, provavelmente você nem gosta nem de lembrar. Né? É ruim você ser constrangido. É ruim você ser... Mas quando a gente olha, e assim, ó, é o amor tão inexplicável, tão incomensurável. Não sei se você já viu a história de Oséias, que casa com uma prostituta, e qualquer dia a gente pode voltar nessa história. É um vislumbre do amor de Deus por nós. Nós somos a prostituta. E Jesus é o Oséias, que vai buscar a gente sujo no deserto, compra e paga, mesmo quando a gente custa. E ele não desiste. E isso chega um momento que constrange. Porque em algum momento, eu sempre falo, né? Às vezes, quando a gente vai falar por aí, que a mensagem que a gente está levando talvez nem bata em você, nem te encontre naquele momento. Mas talvez no momento de dor ela vai te encontrar e você vai lembrar desse constrangimento. E Jesus ainda assim vai continuar ali. Ele mesmo fala aqui, ó, eu tô à porta, eu ainda tô batendo. Eu ainda tô batendo. Então, cara, vem, se arrepende. Se você tá ouvindo, não endureça o seu coração. Eu ainda tô aqui. E se você tá aqui é porque você com certeza não tá com o seu coração duro. Vamos seguir. 29, agora vamos começar já com a Chayana, que já pode estar lendo para a gente, e aí depois da Chayana vai a Dilma, e como a gente estava fazendo antes. A gente parou no 29, né? Tirave? Isso, amiga. Acho que você ficou sem áudio aqui pra gente, não sei se você tá... Saiu o áudio, mas tá aberto o seu microfone, só não tá saindo o áudio. Pode estar dando algum probleminha na internet dela, ou é a minha internet? Talvez. Tá, Todo dá mundo... para ouvir agora? Oi, agora sim, amiga. Eu não sei, acho que pode ser minha internet que tenha dado uma travada também, porque a Dilma travou aqui para mim também, que estava com a câmera aberta. Mas eu estou te ouvindo, pode seguir. Posso iniciar ou continuo de onde estava? Pode. Volta para o 29, que eu não ouvi nada. Tá. Desculpa. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30. Acho que a Dilma caiu, porque agora eu estou ouvindo vocês. Caiu. Vou Segue aqui, aí. então. 30. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Aí agora a gente já entra no batismo de Jesus. E João 32 testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Pode seguir, Chayana.
Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. Cara, vamos dar uma segurada aí. Isso aí é incrível, né? O João tinha tudo. E muita gente já achava que ele era o pretenso Messias. Por isso que ele era questionado, porque ele falava com poder. E meu irmão, quando ele tinha que falar, e o profeta, quando ele fala a vontade de Deus, ninguém segura. E ele era muito criticado pelos líderes religiosos, mas ele começou a atrair multidões. E olha que maluco, a galera saía da cidade, porque ele pregava no deserto. A galera saía e ia até o deserto para ouvi-lo pregar e para ser batizado por ele. Ele tinha tudo para assumir a glória. Ele fala assim, ó, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu sou somente, e aí eu acho, nossa, eu sou somente uma voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Eu não sou ninguém, eu sou só uma voz. Eu sou só uma voz. Se a gente voltar para o início de tudo, talvez fosse isso que o inimigo de Deus, Satanás, que era um anjo de luz, que tinha acesso a tudo, era isso que ele queria, adoração. E João teve isso nas suas mãos. E ele falou assim, não, eu sou o menor. Eu sou o menor. A morte de João Batista, decapitado, e como Jesus vai falar sobre ele depois, revela muito sobre o ministério dele. Fala assim, cara, eu não sou o Cristo. Vocês não estão entendendo. O cara que vai vir após mim, ele já existia antes de mim. E eles eram primos. Ele já existia antes de mim. E eu não sei se vocês já ouviram, tem uma música do Oficina G3, que é o João o nome. É uma pegada mais rock gospel, mas eu acho muito cinematográfica essa música, que conta a história. E o refrão, ele é bem potente, assim, falando, o céu se abriu, o céu se abriu e a terra proclamou, das águas levantou o Filho de Deus. Nossa, imagina, dá um arrepio, porque a gente imagina essa cena e João vendo tudo isso, né? O João Batista. Ele fala assim, ó, ele tinha, de novo, as pessoas que têm um encontro com Cristo real, que tem clareza sobre quem de fato Jesus é, porque a gente ouve, outro dia eu vou falar sobre saturação semântica aqui para o nosso grupo de estudo. A gente já ouviu tanto a palavra e Jesus, 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 morte, sacrifício, que às vezes a nossa mente desliga para isso. E aí a gente pode, muitas vezes, cair no erro que o próprio João comentou aqui no início, de não conhecer. Mas quando cai a venda dos nossos olhos e a gente consegue entender e enxergar quem de fato é Jesus e o que de fato ele pode fazer, porque ele já fez, e mesmo sem a gente merecer, ainda assim ter um amor incomensurável, cara, aí a gente fica maluco, igual o João aqui. Aí começa a dar um negócio que a gente tem que falar sobre isso para as outras pessoas. E sabe quando você encontra algo muito bom, sei lá, um investimento, ou uma receita, ou uma dieta que deu certo, ou um tipo de exercício, algo que mudou alguma coisa na tua vida que você tem que compartilhar com as pessoas que você ama, é isso. Quando você tem encontro real com Jesus. E aí João, eu imagino o João, né? Cara, não tem como ficar calado. Não consigo. Era tipo, não consigo, não importa se eu vou sofrer, não importa se eu vou morrer, não importa se eu vou ser decapitado, eu não consigo não falar desse Jesus. Eu não consigo, porque não sou eu, é ele. Não é sobre mim, é sobre ele. Então todas as ansiedades da vida de João, eu acredito que elas foram dissipadas, porque não era mais sobre ele. Cara, a vida dele, aí de novo, acho que Paulo, né, quando leu a história de João, quando teve acesso aos manuscritos e quando foi escrevendo ali, ele provavelmente teve algum contato com João. Imagina eles conversando. E eles falando assim, todo mundo extasiado, falou, cara, Jesus, velho, o que ele fez na minha vida, eu preciso falar isso para as pessoas. E aí a alegria vai aumentando quando você vê que outras pessoas conseguem entender de fato. Porque hoje ouve-se muito sobre Jesus, mas entende-se muito pouco sobre quem de fato ele é e o que de fato ele faz. O que de fato ele faz. Então ele fala aqui no 34, né?
eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Está muito claro. O que eu vou fazer com essa informação? Essa é uma pergunta para a gente refletir. O que a gente vai fazer com essa informação? Vamos seguir. Dois discípulos de João Batista seguem Jesus. Eu vou ler aqui, aí a gente volta para o círculo. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. 36. E observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. 37. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. 38. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, significa mestre. Onde está hospedado? E Jesus disse: Vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Aí vai dizer quem era, né? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. 41. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. 42. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos seguir por conta do horário, para a gente fechar pelo menos o capítulo 1 e a gente amarra tudo. Vamos seguir no 43. No dia imediato, aí vai entrar Felipe e Natanael aqui na história. Resolveu Jesus partir para a Galiléia, onde encontrou Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. 46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa de boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. 48. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. 50. Jesus disse: Você crê? Eu disse que o ouvi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Isso é muito bom. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui uma Glória a Deus. Aleluia. Aqui foi uma citação direta também àquele sonho de Jacó, vocês estão ligados? O sonho de Jacó lá na pedra, deitado na pedra, a escada, e aí ele indo e voltando. Turma, para a gente fechar aqui nesses 8 minutos que a gente tem, eu falei semana passada, eu falar aqui hoje que vocês não estavam ainda, eu sou bem criterioso com o horário, então fiquem tranquilos que a gente vai procurar geralmente começar e terminar no horário, e aí fica aquele gostinho de quero mais para a próxima semana. E aí eu queria fazer uma pergunta: o que mais chamou a atenção de vocês? O que mais chamou a atenção de vocês para a gente interagir aqui rapidinho de todo esse estudo que a gente fez aqui hoje? O que mais chamou a atenção? E aí? Nada?
É. João, Pode falar, Sheila, pode falar. é que tá difícil aqui mexer. Eu Ah, aperto um botão, vai outro, eu não consigo. Tô aprendendo aqui no aplicativo ainda. Eu acho que foi a parte mesmo de João Batista, né? Dele não trazer para si a glória, né? Do que ele estava fazendo, porque eu acho que é tão difícil. A gente sempre quer reconhecimento em qualquer coisa que a gente faça. Às vezes, no limpar de casa, a gente espera, né? O reconhecimento do outro, ou no serviço. Então, assim, é muito difícil, ainda mais nessa condição onde, né, muito bom, na situação dele, né? Eu acho que ele não colocar o reconhecimento ali para ele, eu acho que hoje em dia isso é muito difícil, a gente trabalhar na gente. E olha que ele tinha total competência, né? Ele era o cara que podia fazer isso e não fez, e deixou aí uma grande lição pra gente. Pode falar, amiga, Chayana. Compartilho o mesmo pensamento sobre João Batista ali, sobre a questão dele ter essa humildade, né? Por ele transbordar isso naquele momento, onde ele poderia se glorificar, né? Onde ele poderia usar desse lugar para se beneficiar e, enfim, né? Uhum. Em benefício próprio, no caso, pelas circunstâncias que eles tinham naquela época. Mas ele batizou o Salvador, vocês têm noção? Ele, Então, ele nem queria, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, sabe? É como se ele estivesse falando isso para Jesus, com licença da expressão, você tá maluco? Eu não vou, como é que eu vou te batizar? Eu preciso ser batizado por você. Aí ele falou assim, João, meu brother, me batiza, porque eu preciso ensinar para a galera aqui o que precisa acontecer. Edilma, você voltou, acho que tinha caído na internet, amiga, a gente está só fechando aqui a leitura, a gente fechou a leitura, na verdade, está comentando o que mais chamou a atenção nesse nosso primeiro estudo. Aí as meninas estão comentando aqui, e eu vou ler o comentário da Janaína. Ela falou assim, ó, descobri pelo... Ah, tá, a Joyce primeiro falou, vou pegar aqui de cima. O que mais chamou a atenção foi a comparação com Oséias. Então, amiga, às vezes é forte, mas é o que a gente precisa para entender qual é a nossa função e o tamanho do amor de Deus. Então, às vezes, Deus usa algumas analogias escandalosas mesmo, porque a gente está com a nossa mente tão adormecida que a gente precisa ser impactado. A Janaína falou, eu descobri pelos evangelhos que João era muito bem formado nas leis da época desde pequeno. Isso demonstra uma narração diferente dos demais e mais íntima por ter sido íntimo de Jesus. E sabe o que é interessante, amiga? Você está falando do João Batista ou do João o apóstolo? Do João Apóstolo, né? Falando da narração diferente dos mais íntimos, é isso mesmo, do apóstolo. Isso, apóstolo. Então, essa questão dele, o amor com o qual ele escreve, o que eu acho bonito de João, o apóstolo também, é que ele vai ser, dentro da própria palavra, chamado inicialmente como o filho do trovão. Então, ele devia ser muito pavio curto. E esse mesmo discípulo do trovão, depois que tem um encontro com Cristo, uma vez eu vi uma analogia que é assim, ó, quando você tem um encontro com Cristo, é como se você fosse atravessado, você fosse atropelado por um caminhão. Você não consegue andar normalmente no outro dia que você foi atropelado por um caminhão. Você demora o impacto é tão grande. Então, dessa galera é tão grande que ele se transformou de filho de trovão ao discípulo amado, ao discípulo do amor, aquele íntimo de Jesus. Isso é de fato muito bonito. E aí, acho que para... Edilma, quer trazer algum ponto do estudo de hoje que você pegou aí? O João é um livro que eu gosto muito, mas eu acho que é tudo que vocês já estavam falando, né? Que eu tenho até umas anotações aqui, que João, apesar de ser um grande homem, ele reconheceu que maior era Deus, né? E eu acho que o livro de João, ele nos ensina muito que na nossa vida cristã, o nosso papel é apontar para Deus, é apontar para Cristo o tempo todo, e ele mostra isso. Então, só para ressaltar o que todo mundo já falou, é um livro que faz com que a gente perceba que Deus, ele não precisa de nós, mas mesmo assim ele quer nos fazer participantes, né, da grande obra, da grande comissão. Então,
É só para ressaltar mesmo, é um livro que fala muito ao meu coração e que mostra muito isso, que Deus é maior, independente do nosso conhecimento, de tudo que a gente possa fazer na nossa capacidade, ele é muito maior. É isso aí, amém, amém, Deus seja louvado. Gente, estou muito feliz, viu? Acho que esse nosso foi o primeiro encontro do estudo propriamente dito. Era exatamente isso que eu tinha em mente, um estudo compartilhado, um grupo de estudo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro encontro de conteúdo. Tenha ficado com um gostinho de quero mais aí para a semana que vem. Como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo nesse formato, então eu tinha preparado achando que a gente ia conseguir fazer 2 capítulos, mas, cara, não dá, porque eu quero que a gente tenha esse tempo para conversar, para expor, para refletir. Então, não tem problema, a gente faz um capítulo por semana e quando terminou, a gente vai para um outro livro ou deixa o Espírito guiar como ele quer guiar esse estudo. Eu acredito muito que o Espírito Santo guiou tudo que aconteceu aqui agora, estou muito feliz e aqui queria só esse feedback de vocês, né? Se fez sentido, se vocês curtiram esse modelo onde a gente vai lendo e para e comenta, ao invés de fazer uma leitura corrida. Eu acho que fez sentido, né? Show? Então é isso. Para mim fez sentido também. Eu gosto dessa questão de interagir, dessa troca. Eu acho que ela acaba sendo mais efetiva, mais a gente consegue absorver melhor, né? Uhum. Bom, fechou então. Como é que a gente fica combinado? Nessa próxima semana, você vai fazer aí a sua leitura agora. Vamos ficar no capítulo 2? Cara, o capítulo 2 é o primeiro milagre de Jesus. Por que que ele transformou a água em vinho? Por que que ele fez num casamento? Sim, a princípio parece não fazer sentido nenhum. O primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus ter sido num casamento. Mas tem muitas camadas aí que eu queria trazer para vocês. E quero que vocês tragam também para a gente ter essa troca. Então, a gente fica aí essa semana estudando o capítulo 2. Tragam para a gente fazer essa troca, que vai ser muito bom, beleza? E aí, no início, se a gente conseguir entrar, a gente tira os primeiros 5 minutinhos para a gente trocar uma ideia, conversar como foi a semana, para a gente se conhecer mais também, tá bom? Alguém tem algum pedido especial que você queira fazer? Algum pedido por alguém? Ou por alguma situação? Para essa oração que a gente vai fazer final aqui agora? Não? Beleza, fechou. Então, a gente vai orar aqui e aí a gente fecha. Senhor, muito obrigado por esse momento onde eu estou aqui com os meus amigos. Foi uma troca incrível. Deus sabe que o meu coração fica cheio de alegria quando eu consigo me reunir com pessoas que eu nem conhecia antes, e a gente se conheceu através da internet, e a gente está aqui nesse grupo de estudos, fazendo a coisa que é mais importante da vida, que é mergulhar na tua palavra. Tem tanta coisa que distrai a nossa atenção, e a gente quer voltar porque realmente vale a pena e ser transformado. Não pelo que eu estou falando, não pelo que os meus amigos estão falando, mas pelo que o Senhor está falando através da tua palavra. Nos conduz, ó Deus, através do teu Espírito Santo, até os pés de Jesus. Nos conduz até Cristo. Nos mostra, Deus, que Ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida que vale a pena ser vivida aqui nessa terra e no porvir. Fica conosco, abençoa a família de cada um, que a gente tenha uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Tamo junto. Eu vou mandar um resumo lá no grupo. A gente vai estudando o capítulo 2 essa semana e a gente se vê terça-feira que vem, o mesmo horário. Fechou?